Sejam bem-vindos ao Congresso Brasileiro de Saúde Integrativa e Espiritualidade, Combraser 2022. O meu nome é Bárbara Luiza, sou da Universidade PUC Minas e em nome da UFJ, UFG, Universidade de Brasília e UFMG, agradecemos a sua presença. O Combraser, ele foi pensado com o objetivo de difundir conhecimentos na área da saúde integrativa e espiritualidade, principalmente dentro dos saberes tradicionais e populares. Fruto do tripé ensino, pesquisa e extensão, o Combraser é uma iniciativa de estudantes, docentes e profissionais da saúde interessados em outras formas de promover cuidados em saúde e fortalecer o SUS. A seguir, assistiremos à palestra com o tema Repercussão do Racismo na Saúde da População, ofertada por Jorge Barbosa, que é psicólogo pela Faculdade Rui Barbosa, especialista em gestão de pessoas, psicólogo clínico comportamental, analista do comportamento afrocentrado, especialista em redução de danos em substâncias psicoativas pela Unifesp, criador de uma das primeiras e maiores páginas sobre saúde mental da população negra. Lembramos que, caso seja congressista no Combraser 2022, no decorrer da palestra, aparecerá uma palavra-chave e você deverá anotá-la para inseri-la no formulário eletrônico que está na descrição do vídeo. O formulário ele ficará aberto até o dia 27 de agosto de 2022. Assim, saberemos que você esteve aqui e emitiremos o seu certificado. Participe da programação. Desejamos a você uma excelente palestra. Vamos saudar, então, de forma especial aos organizadores, instituições apoiadoras, alunos e professores e a comunidade aqui presente. Agora, passo a palavra para você, Jorge Barbosa. Seja bem-vindo. Boa tarde. Eu sou Jorge Barbosa, sou psicólogo clínico, residente aqui em Salvador, Bahia, e fui convidado, estou muito grato pelo convite, para falar com vocês um pouco sobre saúde mental da população negra e as repercussões que o racismo impõe à nossa saúde mental, né? O quanto ele pode ser prejudicial para a vida de uma pessoa negra. Isso e todas as suas nuances, arquétipos, estereótipos, racismo estrutural, institucional, enfim, uma infinidade de coisas que pode afligir a saúde mental deste sujeito, né, desta pessoa negra. E eu gostaria de começar já falando sobre como a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela vê e prevê a saúde mental como um todo. Inicialmente, a OMS defende que saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, e não ausência de enfermidades. Posteriormente, diz que saúde mental não necessariamente significa ausência de transtornos mentais, mas sim uma capacidade do sujeito em prosseguir com uma vida produtiva e estruturada dentro de suas possibilidades. Só que quando a gente faz o recorte racial, e isso é importante para qualquer coisa que nós formos investigar, analisar, pesquisar, tem inclusive uma autora chamada Carla Cotirene, que é também daqui de Salvador, né? Uma mulher intelectual, negra, trabalha com assistência social aqui na cidade, e ela fala da interseccionalidade, né? Que é quando a gente pega um fato e nós criamos três interseções, né? Para conseguir dissecar, de certa forma, o comportamento ali vigente. E geralmente ela faz o recorte com raça, gênero e classe social. Esses três são imprescindíveis. Se nós pegarmos um fenômeno social e não colocarmos nessa palheta de interseção, nós estamos fazendo mais do mesmo que eu quero dizer. Manter a ciência como algo realmente apenas oriundo da branquitude. Não nos colocamos, né? Nós, pessoas negras, não nos colocamos nesse lugar de fala, nesse lugar de objeto de estudo. É como se estivesse estudando um sujeito tido como um padrão. E o que seria esse padrão? Padrão, a pessoa branco, hétero, de uma classe social médio, alta. Afinal, estes, desde sempre, foram os detentores de saber, por assim dizer, porque eram aqueles que ocupavam espaços. Eram sujeitos do suposto poder, né? Não do saber.
Ah, e quando a gente se depara com essa definição do OMS, que nós podemos pensar, se formos olhar estatisticamente sobre classe social, né, como foi o recorte social, econômico, obviamente, e população negra. A maioria da população negra é de baixa renda, né? Com alguns figurando ali na classe média, classe alta, mas uma minoria, né? A quantidade absurda de pessoas de baixa renda. Portanto, a necessidade de criarem cotas em universidades, né, em bolsas de estudos e afins, por reconhecer que essa população não teria acesso a alguns recursos essenciais e de qualidade para se manter. Então, se a gente pega esse dado específico, né, e estatístico e coloca nessa segunda definição, que tipo, o sujeito ele pode ter algum transtorno mental, alguma doença, patologia, mas se ele conseguir conviver com ela de uma forma funcional, né, isso pode conotar assim uma saúde mental. Só que o esforço que o sujeito, né, essa pessoa negra, oriunda de uma família pobre, uma pessoa de classe baixa, né, de baixa renda, o esforço que ela precisa fazer para conseguir o básico, por si só, já é adoecedor. Nós podemos perceber isso exatamente por conta dessa estrutura racista que permeia, que é meio que a membrana da nossa população, ela nos conduz ao adoecimento o tempo todo, como dificuldade de acesso a saneamento básico, que é o mínimo, né, para manter a saúde física, alimentação de qualidade, transporte público, segurança pública, direitos básicos, né, coisas que estão na Constituição e que, né, dificilmente a população negra, como eu falei, né, a grande parcela dela, não todos, óbvio, estamos falando aqui de dados estatísticos, a grande maioria não tem acesso a isso. Então, o sofrimento deste sujeito, dessas famílias, é imensurável. E é algo que perpassa gerações. Então, né, o pai acaba passando aquela insegurança alimentar, financeira para os seus filhos, porque não sabe se no outro dia vai ter realmente o que colocar na mesa, ou mesmo que ele tenha um emprego fixo, né, beleza, mas o risco iminente de perder, porque na hora que tem lá a probabilidade, não a chance dele subir de cargos para melhorar o salário, ele se coloca em xeque, né, ele se coloca na frente para tentar alcançar esse, digamos assim, um degrau mais alto dessa pirâmide hierárquica, e ele pode perder, inclusive, começar a sofrer boicotes dentro dessa empresa, que é já entrando no racismo institucional. Né? Sabemos que numa entrevista, uma pessoa tida como um padrão, como eu falei no início, uma pessoa branca, hétero, né? Que se veste de uma determinada forma, que tem um grupo social específico, participa desse grupo social específico, ela tem chances muito maiores de conseguir aquele emprego. Então, o sujeito ele já vai para uma entrevista já com toda uma ansiedade muito mais potencializada do que a ansiedade comum do será que eu vou passar? É algo que está muito além disso, né? Do tipo, passar ou não passar na entrevista, conseguir ou não emprego. A maior parte da população branca, se, digamos assim, se vai participar de uma entrevista de emprego, não necessariamente isso significa fome. Já para boa parte da população negra, sim, significa passar fome. Significa não conseguir colocar o alimento na mesa, não conseguir dar uma educação para seu filho. Eu não digo nem uma educação de qualidade, estou falando do mínimo. Estou falando de não ter condição de dar o dinheiro do transporte para esse filho ir para a escola, né? Então, o buraco é muito mais embaixo, como a gente fala, né? No dito popular. E ainda adiante, né, podemos falar aqui das taxas de violência e suicídio, que são bons exemplos de como, né, a estatística ela é cruel com a população negra e, obviamente, por conta disso, a saúde mental dessa população, de fato, é mais abalada do que dos demais. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança mostram que dos 6.416 mortos por intervenção policial em 2020, é um dado até recente, 78,9%, ou seja, quase 80%, eram pessoas negras.
território brasileiro, sabendo nós que existem estados onde a população negra não é maioria. E mesmo assim, quase 80% das pessoas negras são essas que morrem por intervenções policiais, que nós sabemos que é uma instituição, sim, racista, né? É uma instituição que é treinada ao genocídio do povo negro, porque assim se constituiu lá no início. Eles eram os responsáveis por, digamos assim, higienizar as ruas, né? Até hoje, inclusive, só muda a roupagem, mas a forma de fazer é a mesma. Eles tentam tirar usuários de substâncias psicoativas das ruas, moradores de ruas por conta de pobreza mesmo, de vulnerabilidade social, de uma forma agressiva. E mesmo quando pegam de fato um meliante, né, algum contraventor, nós sabemos que não existe pena de morte no nosso país. Então, porque quando uma pessoa negra ela é abordada pela polícia, ela tem uma chance terrível de ser assassinada, e quando uma pessoa não negra, ela é presa pelo mesmo crime, inclusive, seja tráfico de drogas, assassinato, furto, roubo, essa pessoa dificilmente é executada pela polícia. Se nós pensarmos nisso, a estatística aí do Fórum Brasileiro de Segurança deixa claro, o sujeito negro, ele sai nas ruas já com uma grande ansiedade, né? E eu, como psicólogo clínico, já atendi alguns casos, alguns, né, fomos de falar, muitos casos, não consigo nem mensurar, de pessoas que foram agredidas pela polícia, né, que foram violentados pela polícia. Quando eu falo violentados, inclusive violência sexual, né? Pessoas que foram vítimas de tentativa de estupro, que foram, de fato, acometidas por esse crime hediondo e terrível. E que não tiveram o suporte que precisavam. Inclusive, uma paciente que era filha também de militares, mas isso não foi o bastante para ter esse militar atrás das grades ou punido da forma devida. Então, além de todas essas inseguranças, a ansiedade, que, né, é tido como um mal do século, a maioria dos brasileiros hoje sofre de ansiedade, é uma doença com maior poder incapacitante, né, do quesito trabalhista no nosso país. Mas tem as coisas que vêm pós-ansiedade. Quando a gente não trata a ansiedade, seja por medicalização, ou seja por terapias, né? Que eu digo terapia não só terapia com psicólogo, terapias holísticas, né? O que realmente cair melhor para o sujeito, aquilo que ele se sentir confrontado ou confortado também, né? Se a ansiedade não for tratada de uma forma específica e bem trabalhada, o que pode acontecer? Essa ansiedade voltada à insegurança pode se tornar, assim, um ataque de pânico, uma síndrome do pânico. Pode, não é? No ambiente de trabalho se tornar uma síndrome de burnout. Enfim, são múltiplas as possibilidades de adoecimento psíquico por conta, né, do racismo, que ninguém diz que a culpa é do racismo para boa parte desse adoecimento na população negra. Mas se vocês, né, forem pegar esses dados que eu vim trazendo, como insegurança no quesito de violência pública, né, da questão realmente da dificuldade de acesso a emprego, de acesso à educação, de acesso à saúde, a humilhação que é, né, para uma família negra ela ter acesso à saúde. Aí vão dizer, não, mas tem um posto de bairro, tem a UPA, ainda assim, primeiro, quando você chega numa UPA, você se sente humilhado de fato, que você pode chegar muito mal mesmo de saúde, né, tipo a ponto de desmaiar, ou ter uma convulsão e algo assim, e vai ter de esperar porque tem muita gente, né, não comporta a quantidade de pessoas. E enquanto a maior parte da população não negra, ela dispõe de plano de saúde que vai ter, né, muitas vezes um apartamentinho, um quarto ali específico para ela ficar sozinha, ou no máximo com mais uma família. Então, né, tem todo um ambiente diferenciado para o bem tratar daquele sujeito. Até porque, quando falamos de pessoas negras e racismo, pessoas negras, geralmente, né, infelizmente, nessa sociedade racista, ela não é vista nem como uma pessoa. Então, o sujeito ali que deveria estar cuidando dela,
E quando a gente pensa quem estaria cuidando dessa pessoa negra, não é o Estado. O Estado, até porque, como eu falei mais cedo da Constituição, tem ali resguardado nossos direitos e, de fato, não são assistidos. E aí essa ausência de cuidado, que para a pessoa negra pode ser traduzida como afeto, porque sim, né? O afeto é algo tão básico e negado à pessoa negra, que o mínimo que ela puder receber de alguém pode ser, sim, traduzido como afeto, né? É uma alimentação de qualidade, é alguém que lhe consiga uma bolsa de estudos. Isso é afeto, né? É uma troca que é algo muito raro dentro dessas famílias, dentro dessa população em específico. E falando ainda das estruturas racistas da sociedade, né, podemos falar do racismo ambiental, que tem sido algo levantado há pouco tempo, né, principalmente nas redes sociais e tal, que é o racismo ambiental. Não está muito ligado ainda ao apartheid. Eu não sei, né, exatamente na cidade onde vocês, ouvintes, residem, mas muito possivelmente acontece o mesmo que acontece aqui em Salvador. Aqui nós temos bairros que nós consideramos bairros de ricos, né, traduzindo bairros onde majoritariamente são de pessoas brancas, e bairros de a maioria são de, né, pessoas pretas. Então, se a gente consegue perceber que há bairros específicos onde tem uma maioria de tal raça e etnia, óbvio que existe um racismo ambiental. E esses, né, não por coincidência, esses bairros onde estão a maior parte da população negra são bairros mais afastados do centro econômico. A pessoa precisa, às vezes, pegar dois ônibus, um ônibus, um metrô e um outro ônibus, em Salvador é muito assim, para conseguir chegar no trabalho, né, nos grandes polos empresariais de Salvador. Então, pense, né, só o trajeto já desgasta, já cansa, e as pessoas perguntam, pô, Jean, o que isso tem a ver com saúde mental? E aí eu pergunto, é sério? Tipo, você não percebe que isso interfere demais na saúde mental? Pense bem no trajeto que essa pessoa faz, né, essa pessoa negra faz, para chegar, vamos supor, na faculdade. Vamos supor que ele estuda pela manhã, e aí ele pega dois ônibus, né? Vou tirar o metrô aqui. Dois ônibus para chegar na faculdade. É meu exemplo, inclusive. Quando eu estava na faculdade, meu trajeto era esse. Pegava dois ônibus. Um terrivelmente cheio, que normalmente conseguia subir, que realmente ficava pessoas em pé próximo da porta. Beleza. E depois de passar por essa odisseia desse primeiro ônibus, ainda somando com engarrafamento e tal, né? Que os bairros de maior parte da população negra são bairros muito populosos, né? Principalmente aqui em Salvador. Então, são bairros que têm favelas, né? Em algumas outras cidades tem morros e tal. Então, a densidade demográfica é imensa. E aí, não comporta, né? Não tem transporte público que comporte as pessoas com qualidade, com segurança, com conforto. Então, as pessoas vão amontoadas nas verdadeiras latas de sardinha, né? Como a gente brinca aqui em Salvador, para chegar no seu destino. Você acorda, tendo uma vibe massa, tipo, vou para a faculdade, vou estudar, garantir meu futuro, ter uma profissão, e precisa fazer essa luta diária, né, de um deslocamento da sua casa até o ponto de ônibus, pegar duas condições, como falei nesse meu exemplo, né? Uma terrivelmente cheia e o outro mais ou menos, mas ok, tinha que descer, subir um ladeirão para poder chegar na faculdade. E aí chegar lá e ainda não encontrar pessoas como eu. A maioria das pessoas no curso de psicologia ainda são pessoas brancas. Mesmo em Salvador, a cidade com a população majoritariamente negra. Né? A cidade com mais número de pessoas negras fora da África é aqui em Salvador. E quando chego no meu curso de psicologia, era uma turma com mais ou menos 45 pessoas. Das 45 pessoas, 40 eram brancas e 5 eram negras, contando comigo, obviamente. Então, pense, ainda não encontrava a tal da representatividade, não encontrava um professor negro para poder eu me espelhar e realmente acreditar. E isso traz o quê? Mais insegurança. Isso mina a autoestima, né, daquela pessoa negra, porque ela não se reconhece no contexto, ela não se vê em nada ali. E isso dificulta. E a autoestima, obviamente, está ligada à ansiedade e pode, obviamente, devido ao dia a dia, repercutir numa depressão, né, em transtornos de autoimagem, né, com anorexia, bulimia e afins.
Saindo um pouco aqui desse racismo ambiental, que eu chamei, né, de um novo apartheid, por assim dizer, também temos racismo institucional, né? Nós podemos pensar em educação. O acesso à educação por si só já é racista, porque as escolas públicas estão num distanciamento de conteúdo enorme, né, frente a escolas particulares. Então, só por aí nós já conseguimos perceber que a educação ofertada à população negra, que, repito, é a maioria, né, da população brasileira baixa renda, é uma educação precária, pobre mesmo, né? E, tipo, em lugares onde nem a estrutura é interessante. A criança vai para escolas, aqui na minha cidade mesmo, aqui em Salvador, Bahia, algumas escolas parecem presídios. Visto de fora, né, está assim com uma pintura, com uma cor assim neutra, né, um azul, um verde, mas é feio, uma estrutura feia. Então não tem nada que seduza aquele aluno ir para a escola e depois vem pessoas da Universidade Federal fazer pesquisa de porquê da evasão escolar. Não precisa nem sequer fazer, né, estudos muito detalhados, só se for a nível de enviar para o Estado, criar projetos, mas cá para nós pouco tem sido feito quanto a isso, e isso revolta. Essa revolta, né, que apenas uma pessoa negra consegue sentir de forma genuína, já é adoecedor. Nós vivemos com rancor, raiva, angústia, né, a maior parte da nossa vida, a não ser quando você é uma pessoa negra e não né, não tem a consciência racial e a consciência de classe. Aí você consegue, né, graças à ignorância, se, como a gente diz aqui, se doer um pouco menos, né? Você consegue passar por isso de uma forma mais amena, mas para a grande maioria, e acho que felizmente, porque precisamos acordar, ainda traz muita revolta, e essa revolta, óbvio, que nos adoece aos poucos, né? Nos corrói. E, junto a isso, temos também o racismo religioso, né? Temos as religiões aqui de matriz africana, o candomblé, o Umbanda, entre outros, e até hoje ainda são, os templos religiosos ainda são alvos de degradação, seja apedrejamento de objetos religiosos, seja incendiar mesmo terreiro de candomblé. Ou quando uma pessoa sai, né, com as vestes, porque precisa, né, faz parte do culto, tá? Não pode tirar aquela roupa, não pode tirar aquela guia do pescoço por um determinado tempo. Então, e lógico, né, a vida continua, ela precisa sair para ir no mercado, ir numa lotérica, então ela sai com as vestes, né, do seu culto religioso e é vista assim, né, tipo, o pessoal torce a cara, olha de forma feia para aquela pessoa, faz comentários racistas, que sim, um comentário sobre uma religião só porque não é a mesma que a sua, né? Embora a pessoa, né, da religião de matriz africana acredite em Deus sim, né? Não sei de onde tiraram isso. Inclusive disse que os orixás eles só fazem coisas também com a permissão de Deus. Então, não sei por que essa resistência é tão grande, né? Frente à religião de matriz africana. Diz que é por causa do culto, de sacrifício de animais. Sacrifício de animais sempre fez parte de toda religião. Mas não vou nem entrar nesse mérito. Aí cada um que estude acerca da religião de matriz africana para entender um pouco mais da riqueza e do resgate histórico, que ainda é um papel dessa religião frente à nossa sociedade hoje. E podemos falar também, né, sobre racismo institucional, talvez a instituição mais racista que nós temos, mais racista no sentido assim, de ser mais escrachada, né, mais violenta, fisicamente violenta, que é o militarismo. Nós vivemos num país onde o genocídio do povo negro é escancarado, né, é televisionado, as pessoas riem, as pessoas fazem chacota quando uma pessoa negra é abordada pela polícia de uma forma violenta. Isso é ridículo. Como eu falei, não existe pena de morte no nosso país. Então, porque quando uma pessoa negra é presa, ela é espancada, ela é violentada, ela é morta, não faz sentido nenhum. Não entendo a dificuldade de se compreender tal coisa. Mas, enfim, a sociedade que vivemos, infelizmente, ainda o faz. E, de novo, isso repercute na nossa saúde mental. Claro, aquela mesma paciente que eu citei, que quase
foi violentada por um grupo de policiais, tá? Não foi um só. Ele estava numa viatura, parou, e esses 3 ou 4 policiais, agora não me recordo, quase a violentaram. Ela foi salva pela mãe, tá? Porque já foi perto de casa. E, é, como eu falei também, não teve nenhuma pena para esses delinquentes, né? Não vou nem chamar de policiais. Policial é uma profissão, eles são delinquentes. Não teve nada, né, que a sociedade como um todo fez para amparar aquela garota. E ela sofreu depois com síndrome do pânico. Ela não poderia ver de forma alguma a viatura daquele grupo específico policial que ela tinha crise de ansiedade, ataque de pânico, não conseguia sair do lugar, tinha tremores, faltava ar. Enfim, uma cena triste, né, de ouvir e imagino para ela, né, de viver como uma mulher preta, já com tantas inseguranças, né, em sua vida, como acesso ao básico e agora, né, o básico do direito à vida, uma vida tranquila de transitar pelas ruas da sua cidade sem precisar temer uma viatura de um grupo de policial específico. Isso é a nossa dificuldade em ter saúde mental. Mas seguindo, vou voltar aqui um pouquinho no slide aqui que fala das taxas de violência e suicídio, para atentar a um outro dado. Segundo dados do Ministério da Saúde, o risco de suicídio entre negros na faixa etária de 10 a 29 anos foi 45% maior do que em brancos em 2016. Entre homens negros, o índice acentua-se chegando a marcar probabilidade de 50% a mais do que em homens não negros, ou seja, os homens negros, por todo aquele arquétipo de ser um sujeito de virilidade, de força, de resistência, além, óbvio, né, como eu falei mais cedo, da intersecção. Quando a gente vai ainda para o gênero, tem aquela história de que o homem não chora, o homem não pode falar sobre suas dores, suas emoções. Então, aquele sujeito, ele não tem espaço para falar sobre suas emoções. Não tem espaço para senti-la, porque se você nega algo que você sente, você vai cada vez mais camuflando aquilo no seu inconsciente, né? E só consegue ter acesso em alguns momentos específicos que nós chamamos de gatilho, né? A gente vê algo na TV, alguém comentar algo, e aquilo nos causa um insight, e aquilo nos mobiliza. Mas por todo um aprendizado, né, de toda uma vida, ouvindo as pessoas dizerem que você não pode chorar, que você não pode demonstrar fraqueza, que você tem que ser forte, tem que ser agressivo, tem que ser competitivo, aquele sujeito ele não consegue expor suas frustrações de uma forma saudável, de uma forma normal, comum, padrão, tranquila. E isso sim o adoece, né? Novamente voltando ao afeto, as pessoas negras, seja homem, seja mulher, elas têm uma dificuldade de receber afeto. E afeto, digo, amoroso, afeto da família também. Afinal, se formos pensar na maior porção de famílias negras, a configuração é o seguinte: primeiro, as mulheres, né, como posso dizer, a pessoa que vai colocar a comida na mesa, né, tipo a líder do lar. A maior parte hoje, né, infelizmente, são de mulheres que são mães solo, que os pais realmente abandonam ou estão mortos por conta dessas taxas aí de violência ou de suicídio, ou de abandono mesmo, e que aí muito conversa exatamente sobre essas violências, essa falta de capacidade de repertório para adentrar sobre suas emoções, sobre trabalhá-las, sobre procurar um psicólogo para rever, né, o motivo do porquê você sente o que você sente e porque você não dá vazão ao que você sente. Entende? Então, com todas essas faltas, é óbvio que o sujeito sucumbe à tristeza, e a tristeza profunda nos leva à depressão e, consequentemente, a um risco maior de suicídio, não é? Afinal, o sujeito ele quer tirar aquela dor de alguma forma, ele não tem repertório para tal, porque não deixaram, né? Não permitiram que ele tivesse um repertório bacana para lidar com suas emoções. Isso lhes foi tirado. Eu tinha uma professora na faculdade que ela dizia que hoje as crianças elas são como árvores bonsai, né? Aquela árvorezinha pequenininha, bonitinha, oriental,
e que realmente ela só é daquele tamanho por conta de inúmeras podagens, né? Ela poderia ser muito maior que aquilo, mas podam tanto que ela fica daquele tamanho. É mais ou menos o que fazem, né, com pessoas negras, mesmo não sendo crianças. Nós somos podados o tempo todo por toda essa estrutura, né, racista, por todas essas instituições racistas. Nós somos podados na forma de nos vestir, da forma de, né, usar aqui nosso cabelo, fazer um dread, um black power, um negócio diferente, sem ser rechaçado, sem sofrer, né, um bullying, que na verdade é um racismo disfarçado de bullying, né, na maior parte das vezes. Porque se um sujeito ele faz uma piada sobre o cabelo de uma pessoa negra, aí não pode chamar de bullying, né? Afinal, se ele fez uma piada sobre aquilo, é por causa dos traços negroides, né? Que tem aquele cabelo, ou o formato do nariz, ou o tamanho da boca, entende? Ou sobre o cor da pele, apelidos como, né, Pelé, enfim, né? São coisas que à primeira vista não parecem ser ofensivas, mas você compreende aos poucos que há uma perseguição naquilo, né? A tentativa de te despersonalizar. E isso por si só já é violento. É o que nós chamamos de microagressões. As microagressões que são acometidas contra a população negra. Então, se formos pensar nas repercussões do racismo na nossa saúde mental, nós temos aqui diversas infelizes possibilidades de adoecimento, né? Como síndrome de burnout, por conta desse ambiente de trabalho onde o assédio ele vai ser muito mais violento com pessoas negras, né? Inclusive de uma pessoa negra a outra também, porque, né, o oprimido, quando ele chega nesse lugar, né, de suposto opressor, mesmo sabendo que ele ainda não tem aquele papel, ele acaba, obviamente, só repetindo o que ele viu por toda a sua vida. Natural, ele vai reproduzir. E aí temos também a síndrome do pânico, por todos esses medos e receios que eu comentei agora há pouco, né? Frente à sociedade e às violências e microagressões sofridas ao longo de sua vida. Estado constante de vigília e autopreservação. Óbvio, se a pessoa é atacada por todo o tempo em diversas esferas, é óbvio que ela vai estar sempre numa sensação de autocobrança, sabe? De precisar se defender de tudo, de todos, o tempo todo. Estado de alerta terrível que faz com que ele se sinta mais agressivo, que ele seja realmente mais agressivo. É um mecanismo de defesa. Se todo mundo está me atacando, eu preciso ou me defender sempre ou atacar também. Não é como se eu tivesse uma escolha. E também inseguranças financeiras, nutricionais e afins. A financeira, acho que já falei, né, um pouco aqui no decorrer dessa minha fala, quanto a dificuldades no mercado de trabalho, né, dificuldade de levar o sustento para a família. Mas se a gente for um pouquinho mais a fundo, a gente vai na insegurança nutricional, que é, se tem essa dificuldade de conseguir um trabalho que pague um dinheiro ok, né, tipo, pressupondo que o sujeito conseguir um emprego, que já está benefício, pós-pandemia, isso piorou ainda um pouquinho mais. Mas, enfim, que tipo de alimentação saudável essa pessoa tem? Será que ela tem realmente acesso, né, com o preço que as coisas estão? Será que uma família negra ela consegue ter uma alimentação melhor, ou tipo, equiparada a uma pessoa não negra? Dificilmente, né? E aí já é uma população que vive em déficit de vitaminas, de nutrientes que são básicos, nós sabemos que são básicos, né? E tentamos a todo momento dizer, você precisa comer mais isso e aquilo, mas primeiro ela não aprendeu, né, ao longo de sua vida a ter acesso a essas alimentações específicas, porque, como eu falei, é uma questão de geração, né? Os pais também não tiveram, não puderam colocar isso na mesa, e os pais dos seus pais também não puderam, então ninguém os ensinou, né? Ninguém os condicionou até aquele comportamento alimentar. E aí, quando a gente chega, a gente tem uma possibilidade um pouquinho maior de fazer, né, uma segurança financeira um pouquinho melhor, ainda assim tem uma grande dificuldade de iniciar, exatamente por uma falta de repertório. E, ainda assim, como eu disse, muito dificultosa, que
os valores dos alimentos saudáveis são muito, muito distantes da realidade da maior parte da população negra no nosso país, infelizmente. E, né, aqui eu gostaria assim, de terminar essa fala comentando que tudo isso sim é saúde mental, gente. Tudo isso interfere na saúde mental das pessoas negras, todos os dias. E se nós pensarmos que todas as problemáticas que eu trouxe, como a dificuldade em transporte público, saneamento básico, alimentação, segurança pública, tudo isso é contínuo, afinal não são problemas que somem de um dia para o outro, tipo, no próximo ano não vai ser assim, tem sido assim desde sempre. Desde de 1500 que o Brasil tem sido dessa forma, com pessoas negras. Né? Então, são adoecimentos constantes que a gente não vê de fato uma saída. Tentamos com, com projetos, né, dos bairros, em comunidades, adentrando escolas para passar uma mensagem, por forma de arte, lógico. A arte é um ato político, o amor também, pois tem sido tanto falado sobre amor preto, né? Não que ele cure por si só, mas é uma grande ajuda a gente se reconhecer no outro e amar o outro. Significa que a gente consegue olhar para si mesmo também com outros olhos. Se eu consigo amar um semelhante eu quero dizer uma pessoa negra, significa que eu estou conseguindo ver beleza, né, na cor negra, numa pessoa com traços negros. E isso já retroalimenta a minha autoestima. Então, pensem com carinho todas essas repercussões que essas coisas básicas têm com a saúde mental da população negra, que é uma grande parcela desse país e que sofre e que estão lotando consultórios. E é como um psicólogo negro afrocentrado que atendo em grande maioria pessoas negras, grande maioria mesmo, que eu só tenho duas pessoas que não são negras. Todo o resto são, tipo, eu atendo, normalmente eu estou com 18 pacientes fixos, né? Tirando assim aqueles que são quinzenais ou que vêm por um motivo ou outro. 18 pacientes fixos que são negros. Eles têm problemas muito singulares. A gente consegue perceber que vem de apenas um lugar específico, que é o racismo. O que o racismo fez com a nossa saúde mental é algo terrível, devastador e que tem matado muitos de nós, dia após dia, como eu mostrei aí nos índices de suicídio, né, entre homens negros e também entre a população negra em geral, né, porque o homem, realmente, a taxa de suicídio tem sido, infelizmente, muito maior. E aí chega, né, o próximo mês, setembro, aí vem as coisas de setembro amarelo, convida a gente para falar sobre, mas ao longo do ano vocês não ligam. Ninguém liga para vidas negras um ano inteiro e aí vem fingir que liga em um mês. É muito pouco. A gente morre o ano inteiro. E quando a gente não morre de morte matada, a gente morre por esses adoecimentos, né? Com a saúde mental fragilizada. Então precisamos desse olhar atento e graças a Deus aos orixás que têm surgido profissionais como eu e como tantos outros que têm tido o cuidado, né, diferenciado com essa população específica, que sempre foi tão carente de cuidados e só agora está conseguindo ter né, resquícios de possibilidade de cuidar de si. Eu gostaria de agradecer novamente o convite. Foi um prazer falar para vocês sobre esse tema que, embora me traga uma grande angústia, me causa também um prazer por saber que estou conseguindo representar, né, muito dos meus com vocês. Obrigado pela atenção. Fica com Deus. Forte abraço.